Eu trabalhava no departamento de TI de um hospital. As noites eram longas, cheias de implementações e respostas a problemas inesperados. O silêncio dos corredores era quase reconfortante, até que algo estranho aconteceu. Naquela noite, eu estava ajustando um sistema no terceiro andar. Foi quando ouvi passos apressados. Olhei para o corredor e vi o legista correndo. Ele era um homem reservado, sempre calmo, na casa dos 50 anos. Mas naquela noite, ele estava a toda velocidade, algo que eu nunca tinha visto antes. Ele parecia desesperado, quase fora de si. Quando passou por mim, gritou: "Saiam do caminho! Peguei outro vivo!" Fiquei paralisado. Outro vivo? O que ele queria dizer com isso? Meu coração disparou, e uma sensação de desconforto tomou conta de mim. Decidi segui-lo, mesmo sem saber o que estava acontecendo. Ele corria em direção ao necrotério, e eu o segui, tentando entender. Quando cheguei ao necrotério, o ambiente estava estranho. As luzes piscavam e o cheiro de desinfetante era mais forte do que o normal. O legista estava lá, parado diante de uma maca. Ele olhou para mim e disse: "Você não deveria estar aqui." Sua voz era firme, mas havia algo mais. Medo? "O que está acontecendo?" perguntei, tentando manter a calma. Ele hesitou antes de responder. "Este corpo, ele não está morto, mas não está vivo também." Meu estômago revirou. Olhei para a maca e vi um homem pálido, imóvel, mas com os olhos abertos. Ele parecia me observar. "Isso não faz sentido", murmurei, tentando racionalizar. O legista começou a explicar, mas suas palavras eram desconexas. "Já aconteceu antes. Eles acordam, mas não são normais. Não sei como explicar." Sua voz tremia, e eu percebi que ele estava tão perdido quanto eu. Decidi ficar e observar. O homem na maca não se movia, mas seus olhos seguiam cada movimento nosso. Era como se ele estivesse consciente, mas preso. O legista começou a medir os sinais vitais, mas os resultados eram inconclusivos. "Ele não tem pulso, mas está aqui", disse ele. "Isso já aconteceu antes?" perguntei, tentando entender. Ele assentiu, mas não deu detalhes. "Não é algo que podemos explicar. Apenas acontece." Sua resposta me deixou ainda mais inquieto. Como algo assim poderia ser ignorado? Por que ninguém sabia disso? O legista começou a falar sobre os outros casos. Eles acordam, mas não falam, não se movem, apenas observam. Sua voz era baixa, quase um sussurro. E depois, desaparecem. Meu coração disparou. Desaparecem? Como assim? Ele não respondeu. Decidi investigar por conta própria. Passei a noite revisando os registros do hospital, procurando por casos semelhantes. Encontrei alguns arquivos, mas todos eram vagos. Nenhum explicava o que realmente aconteceu. Era como se alguém estivesse escondendo a verdade. Voltei ao necrotério na noite seguinte. O legista estava lá, mas o homem na maca havia desaparecido. "Onde ele está?" perguntei, tentando esconder meu pânico. "Foi embora", disse ele, sem olhar para mim. "Eles sempre vão embora." Sua resposta não fazia sentido. Comecei a questionar minha sanidade. Será que estava imaginando tudo isso? Mas os registros eram reais, e o legista também. Decidi confrontá-lo. "Você sabe mais do que está dizendo", acusei. Ele apenas me olhou com uma expressão de cansaço. "Não posso ajudar você." As noites seguintes foram ainda mais perturbadoras. Comecei a ouvir passos nos corredores, mesmo quando estava sozinho. As luzes piscavam sem motivo, e o sistema do hospital apresentava falhas inexplicáveis. Era como se algo estivesse me observando. Uma noite, recebi uma mensagem no computador. "Você viu o vivo?" Meu coração disparou. Quem enviou aquilo? Olhei ao redor, mas estava sozinho. Tentei rastrear a mensagem, mas não consegui. Era como se tivesse vindo do próprio sistema. Decidi registrar tudo. Anotei cada detalhe, cada sensação, cada evento estranho. Mas quanto mais eu escrevia, mais parecia que algo estava me observando. Comecei a sentir que não estava sozinho, mesmo quando estava em casa. O legista começou a evitar-me. Ele não respondia minhas perguntas e parecia ainda mais reservado. "Você deveria esquecer isso", disse ele uma noite. "Não vai levar a lugar algum." Mas eu não podia esquecer. Algo estava acontecendo e eu precisava entender. Uma noite, enquanto trabalhava, ouvi uma voz. "Você não deveria estar aqui." Olhei ao redor, mas não havia ninguém. A voz era baixa, quase um sussurro. Meu coração disparou, e eu senti um arrepio na nuca. Era como se alguém estivesse ao meu lado. Decidi confrontar o legista novamente. "O que está acontecendo?" perguntei, quase gritando. Ele apenas me olhou com uma expressão de tristeza. "Você não vai entender.
Ninguém entende. Sua resposta me deixou ainda mais frustrado. Comecei a ter pesadelos. Sonhava com o homem na maca, com seus olhos me observando. Sonhava com corredores escuros e vozes sussurrando. Acordava suando, com o coração disparado. Era como se algo estivesse me perseguindo, mesmo nos meus sonhos. Decidi deixar o hospital. Não podia continuar lá, não com tudo isso acontecendo. Mas mesmo depois de sair, as sensações continuaram. Ainda ouvia passos, ainda sentia que estava sendo observado. Era como se algo tivesse me seguido. Comecei a questionar tudo. Será que estava imaginando? Será que estava ficando louco? Mas os registros eram reais, e o legista também. Não podia ignorar o que havia visto, mas também não podia explicar. Uma noite, recebi outra mensagem. Você não pode escapar. Meu coração disparou. Tentei ignorar, mas a sensação de ser observado era insuportável. Era como se algo estivesse sempre ao meu lado, mesmo quando estava sozinho. Decidi investigar mais uma vez. Voltei ao hospital, mesmo sabendo que não deveria. O necrotério estava vazio, mas a sensação de desconforto era ainda mais forte. Era como se algo estivesse esperando por mim. O legista estava lá, mas não disse nada. Apenas me olhou com uma expressão de cansaço. Você deveria ter ficado longe, disse ele. Mas eu não podia ficar longe. Precisava entender o que estava acontecendo, mesmo que isso me destruísse. Nunca encontrei respostas. Nunca entendi o que realmente aconteceu. Mas até hoje, sinto que algo está me observando. Algo que não posso ver, mas que está sempre lá. E quando ouço passos no corredor, meu coração dispara, porque sei que não estou sozinho. Espero que todos estejam aproveitando este lindo momento para ouvir o relato da história da minha tia, que aconteceu quando ela era jovem e que de uma forma a marcou. Vou contar em primeira pessoa, como ela me contou quando eu era muito jovem, com 17 anos. Meu primeiro namorado, eu estava muito apaixonada. E tínhamos uma relação muito bonita, pela qual ainda sou grata. Ele andava de moto, era o meio de transporte dele, e também o meu quando me convidava para sair. Certa noite, estávamos indo para minha casa. Paramos em um semáforo, e enquanto esperávamos, um caminhão avançou o sinal vermelho e nos atingiu. Meu namorado conseguiu manobrar um pouco para que o impacto não me acertasse diretamente, mas em troca, ele recebeu o golpe direto. Ambos fomos arremessados a alguns metros de distância. Quando caí no chão, bati com força e fraturei a perna, além de romper os meniscos. A dor era insuportável e eu estava atordoada por aquela experiência. Só me lembro de que as pessoas começaram a se aglomerar ao nosso redor para ver o que estava acontecendo. Poucos minutos depois, nos levaram em ambulâncias separadas para a Santa Casa. Durante o trajeto, imobilizaram meu joelho. Quando cheguei à clínica, me levaram direto para o quarto, onde fiquei em observação. Naquele momento, eu realmente não entendia o que estava acontecendo. Embora não tivesse batido a cabeça, eu me sentia muito confusa. O acidente havia acontecido em questão de minutos. Tudo estava passando rápido demais. Quando minha mãe me visitou, perguntei se ela sabia exatamente o que tinha acontecido, mas ela também não soube me dizer. Perguntei como estava meu namorado, e ela apenas me disse que ele estava bem. Depois, ficou muito séria e disse que o mais importante era que eu me recuperasse logo. Ninguém queria me dizer nada sobre ele. Ao mencioná-lo, ficavam em silêncio. Quando eu perguntava como ele tinha saído do acidente, ninguém respondia. Na minha segunda noite no hospital, ouvi uma batida na janela. Olhei e vi meu namorado do lado de fora do quarto. Ele parecia bem, muito arrumado, como se tivesse recebido alta há dias. Além disso, mesmo estando do lado de fora da janela, eu podia sentir claramente o perfume que ele sempre comprava no catálogo da Natura. Ele vestia um terno de veludo vermelho. Naquele momento, algo em sua boca chamou minha atenção, mas não me pareceu importante. Não perguntei o que era. Simplesmente fiquei muito grata por ele estar ali comigo, saudável. Ele me cumprimentou e começou a fazer um gesto com as mãos. "Vem, vamos embora", ele disse. Respondi que não podia ir assim do jeito que estava, pois ainda não tinha recebido alta. "Olha só, eu aqui com a perna quebrada, e você já pode ir embora", disse, brincando. Se eu não estivesse completamente imobilizada, teria me levantado e ido com ele.
Ele começou a insistir cada vez mais, e percebi que não estava brincando. Ele realmente queria que eu fosse com ele, porém era impossível. Eu estava completamente presa à cama. Na terceira noite ele também foi me ver. Desta vez achei um pouco estranho que ele estivesse usando a mesma roupa, mas não perguntei por quê. Para mim, não importava o que ele estava vestindo, mas que ele estava ali, que nós dois estávamos bem. Depois, deixei de vê-lo. Alguns dias depois, a mãe dele foi me visitar. Ela me disse com muita dor que seu filho havia morrido no dia do acidente. O golpe que ele recebeu para me proteger foi tão forte que não houve nada que os médicos pudessem fazer para salvá-lo. Ele sobreviveu à viagem na ambulância e os paramédicos conseguiram conter a hemorragia. Mas apesar de todos os esforços, não foi suficiente. Ele faleceu na sala de emergência. Eu estava muito mais grave do que me disseram no início. Meus ferimentos iam muito além da perna quebrada, por isso decidiram não me contar nada. Não me disseram o que havia acontecido com meu namorado. Por isso não fui ao velório dele. Mas a mãe dele me mostrou uma foto para que eu visse como ele estava bonito e quanta paz havia em seu rosto quando o velaram. A mãe dele havia escolhido um terno de veludo vermelho para enterrá-lo. Com o tempo, formulei uma teoria sobre o que via em sua boca quando ele me visitou. Acredito que era algodão, aquele que colocam nos mortos ao prepararem seus corpos nas funerárias. Não quis dizer nada à mãe dele. Achei que só aumentaria sua dor se contasse que ele tinha vindo me procurar, que queria que eu fosse com ele. Pensei que ela não gostaria de saber que ele tinha medo de partir sozinho. Com o tempo, acabei me distanciando da família dele. O vínculo que nos unia já não estava mais conosco. Minha perda, como todas, começou a doer cada vez menos, e nisso aprendi a viver sem ele. Segui minha vida, mas ele me deixou essa lembrança que jamais vou superar. Antes de irmos para o próximo relato, comente de onde você está nos assistindo e diga seu nome. E já se inscreve aqui no canal e ative o sino de notificação para receber os próximos relatos. Adoramos sua companhia e seu apoio faz toda a diferença. Bem, continuamos. Nos arredores de Louisville, nos Estados Unidos, uma construção antiga domina o alto de uma colina. É um prédio enorme, de concreto, cercado por árvores retorcidas e janelas quebradas. De longe, parece apenas um hospital abandonado, mas quem o conhece sabe a verdade. O Hospital de Waverly Hills é considerado um dos lugares mais assombrados do planeta. Hoje vamos explorar os corredores sombrios deste sanatório e descobrir por que tantos dizem que as almas que morreram aqui nunca foram embora. Prepare-se, porque a história de Waverly Hills é mais aterrorizante do que qualquer filme de terror. O hospital abriu suas portas em 1910, em meio a uma epidemia devastadora de tuberculose. Naquela época, a doença era uma sentença de morte, e Waverly Hills foi construído como um farol de esperança. Mas rapidamente, essa esperança se transformou em desespero. Com a superlotação, o hospital, que chegou a abrigar mais de 400 pacientes de uma vez, tornou-se um labirinto de sofrimento. Imagine o cenário. Pacientes eram isolados em quartos frios, muitas vezes sem janelas, e submetidos a tratamentos experimentais brutais. Cirurgias de pulmão eram feitas sem anestesia, e os gritos de dor ecoavam pelos corredores. A morte era uma constante, uma presença diária. Para lidar com o enorme número de óbitos, foi construído um túnel subterrâneo de quase 150 metros, que ficou conhecido como o Túnel da Morte. Este túnel era usado para remover os corpos discretamente, para que os pacientes que ainda lutavam pela vida não vissem a terrível realidade de quantos estavam perdendo a batalha. A cada dia, macas rangiam por esse corredor escuro, levando os mortos para longe dos olhos dos vivos. Estima-se que mais de 60 mil pessoas tenham morrido dentro das paredes de Waverly Hills. Cada uma delas em agonia e medo.
Não é de se espantar que, segundo os moradores locais e inúmeros investigadores, nenhum desses espíritos realmente conseguiu deixar o lugar. O hospital foi oficialmente fechado na década de 1960, mas suas portas parecem ter permanecido abertas para o outro lado. Hoje, quem se atreve a entrar no prédio relata uma série de eventos inexplicáveis. Passos ecoam em corredores vazios e gelados. Portas batem sozinhas, com uma violência que desafia qualquer corrente de ar. E o mais assustador, sussurros são ouvidos, vindos dos quartos onde há décadas ninguém mais vive. Investigações paranormais sérias já registraram evidências impressionantes. Equipamentos de áudio captaram vozes de crianças chamando por enfermeiras com uma clareza de arrepiar. Câmeras de vídeo flagraram sombras com formas humanas atravessando paredes sólidas. E em várias ocasiões, foram gravados sons de respiração ofegante no ambiente, mesmo quando todos os presentes estavam em silêncio absoluto. Uma das histórias mais trágicas e conhecidas é a da enfermeira Mary Lee. A lenda conta que ela trabalhava no 5º andar e, após descobrir que estava grávida de um médico casado e ter sido abandonada, tirou a própria vida no quarto 502. Visitantes afirmam ter visto sua sombra no teto, balançando como se ainda estivesse suspensa por uma corda. Há relatos de vozes femininas que começam a chorar quando alguém ousa mencionar o nome de Mary. Mas as crianças também deixaram sua marca. Um dos espíritos mais famosos é o do pequeno Timmy. Ele era um dos pacientes mais jovens da ala infantil e, segundo a história, adorava brincar com uma bola azul no corredor. Investigadores e turistas que visitam o local costumam levar uma bola e colocá-la no chão. Dizem que, até hoje, a bola se move sozinha, rolando pelo corredor como se uma criança invisível estivesse brincando com ela. É um fenômeno que já foi filmado diversas vezes, deixando até os mais céticos sem explicação. E, claro, não podemos esquecer o túnel da morte. Este é, sem dúvida, o ponto mais temido do hospital. É uma escadaria escura que desce até o subsolo, coberta por um silêncio pesado e um frio que parece penetrar os ossos. Um frio que não é natural. Quem desce até lá relata ouvir o som metálico de macas sendo arrastadas pelo chão de concreto e gemidos baixos que parecem acompanhar cada passo na escuridão. Alguns visitantes mais corajosos apagaram as luzes e juram ter visto figuras brancas, como vultos, caminhando lentamente em direção à saída, como se estivessem repetindo sua última jornada. Waverly Hills pode ter sido desativado, mas o prédio permanece de pé, um monumento sombrio ao sofrimento humano. Hoje, atrai turistas e caçadores de fantasmas do mundo todo, todos em busca de um contato com o inexplicável. O ar lá dentro é pesado, denso. O cheiro de mofo se mistura com o da ferrugem e as sombras parecem dançar nos cantos dos olhos, ganhando vida própria. Muitos visitantes simplesmente não aguentam ficar muito tempo. Relatam tonturas súbitas, uma dificuldade imensa para respirar e, acima de tudo, a sensação avassaladora de estarem sendo observados. Uma sensação de que centenas de olhos invisíveis os cercam, vigiando cada movimento. Especialistas em paranormalidade têm suas teorias. Alguns acreditam que o que acontece em Waverly Hills é um fenômeno de assombração residual. A dor, o medo e o desespero extremos vividos ali foram tão intensos que deixaram uma marca energética permanente no ambiente, como uma gravação que se repete infinitamente. Cada grito, cada lamento, cada lágrima ficou impregnado nas paredes. Outros, no entanto, vão além. Eles acreditam que o local se tornou um portal, um ponto de encontro entre o mundo dos vivos e o dos mortos. E é por isso que o hospital jamais poderá descansar em paz. As almas estão presas ali, revivendo seus últimos momentos, ou talvez simplesmente esperando. Hoje, a colina onde Waverly se ergue é evitada pela maioria dos moradores locais, especialmente à noite.
E eles contam que, em noites sem lua, a luz do antigo farol do hospital ainda acende sozinha, cortando a escuridão, como se alguém lá dentro estivesse sinalizando a espera de novos pacientes. Se essa história real do hospital de Waverly Hills te arrepiou, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com aquele amigo que adora um bom mistério. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho, porque temos muitos outros lugares sombrios para explorar juntos. Obrigado por assistir e até a próxima. Boa noite a todos. Preciso contar algo que até hoje me persegue. Meu nome é Caio. E o que vou narrar aconteceu comigo há alguns anos, quando trabalhei como auxiliar administrativo em um hospital público do interior. Era um prédio antigo, construído ainda no início do século passado, com paredes descascadas, corredores intermináveis e um cheiro constante de desinfetante misturado a mofo. Durante o dia, era apenas um hospital decadente, cheio de pacientes mal assistidos. Mas, à noite, aquele lugar se transformava em algo muito mais sombrio. Eu fazia o turno noturno, cuidando de registros e arquivos, e muitas vezes precisava atravessar setores praticamente abandonados. O silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo eco distante de algum monitor cardíaco ou pelo gemido abafado de um paciente em dor. Sempre tive medo daquilo, mas me convencia de que era apenas o peso do ambiente. Até que, numa noite, a fachada da razão começou a ruir. Era por volta da meia-noite quando precisei descer até o subsolo, onde ficava o antigo arquivo morto. Pouca gente ia lá porque o setor havia sido desativado depois de um curto-circuito. A iluminação era precária, lâmpadas fluorescentes piscando, corredores cheios de poeira e caixas empilhadas até o teto. O ar era pesado, como se a umidade impregnasse nos pulmões. Enquanto caminhava, notei um som estranho. Parecia um choro infantil, abafado, vindo de algum ponto além das caixas. Parei. Meu coração acelerou. O hospital não tinha ala pediátrica ativa havia anos e nenhum paciente infantil ficava naquele andar. Respirei fundo, tentando me convencer de que era apenas minha mente pregando peças. Continuei andando, mas o choro se transformou em uma risadinha curta, nervosa, como se alguém me observasse de muito perto. Meu instinto dizia para sair dali imediatamente, mas algo me puxava a continuar. Foi quando percebi que algumas caixas estavam fora de lugar. Eu jurava ter visto aquele corredor, sempre arrumado em fileiras retas, mas agora havia uma passagem estreita aberta entre elas, levando a uma porta de metal enferrujada que eu nunca tinha reparado antes. A porta estava apenas encostada. Empurrei devagar e um rangido metálico cortou o silêncio. Do outro lado, havia uma sala pequena, com azulejos quebrados e manchas escuras nas paredes. O cheiro era insuportável, uma mistura de sangue seco e algo podre, como carne deixada ao sol. No centro, uma maca enferrujada com tiras de couro arrebentadas. Sobre ela, marcas profundas, arranhões, como se alguém tivesse tentado escapar. O frio subiu pela minha espinha, mas antes que eu pudesse reagir, ouvi passos atrás de mim. Virei rápido, mas não havia ninguém no corredor. Só que, ainda assim, as lâmpadas piscavam como se algo tivesse acabado de passar. Saí da sala apavorado e voltei correndo para o andar principal. Mas a partir daquela noite, nada mais foi o mesmo. Os sinais começaram a se intensificar. Portas que batiam sozinhas, sombras que se moviam contra a lógica da iluminação, vozes sussurradas que diziam meu nome. Colegas começaram a notar meu estado. Eu estava sempre pálido, suado, respondendo nervoso a qualquer toque, mas ninguém acreditava em mim. Na semana seguinte, aconteceu o pior. Eu estava na recepção, revisando alguns papéis, quando ouvi a campainha do elevador tocar. Olhei para o painel. Marcava o subsolo. Só que aquele elevador estava desativado há mais de 10 anos.
A porta se abriu lentamente, revelando apenas escuridão. O ar que saiu de lá era gelado, como se viesse de uma caverna. E então vi um vulto infantil, de costas, parado dentro do elevador. Vestia uma camisola branca encardida e os pés descalços estavam manchados de algo escuro. O cabelo molhado escorria pelas costas. Minha garganta secou. Tentei falar, mas não saiu som algum. O vulto virou o rosto, devagar demais, revelando uma expressão impossível. A boca se esticava até quase a orelha e os olhos eram completamente pretos, sem brilho, sem alma. Corri, sem olhar para trás, mas o som dos passos pequenos ecoava logo atrás de mim, leves e rápidos. Subi as escadas, tropeçando, até chegar à sala administrativa. Tranquei a porta, sentei no chão e chorei como uma criança. Do outro lado, ouvi unhas arranhando a madeira, acompanhadas por risadinhas agudas, intermináveis. Depois daquela noite, nunca mais voltei ao hospital. Pedi demissão sem dar explicações. Ainda assim, os pesadelos me perseguem. Às vezes, acordo de madrugada ouvindo aquele mesmo choro abafado, como se viesse do canto do meu quarto. Já pensei em procurar ajuda médica, mas como explicar algo assim? O mais perturbador é que, há poucos dias, enquanto caminhava pelo centro da cidade, passei em frente a uma loja de antiguidades. No vidro empoeirado vi meu reflexo, e atrás de mim, por um instante, a mesma criança de olhos negros, sorrindo. Talvez nunca tenha saído do hospital. Talvez tenha vindo comigo. E essa é a minha história.